Gabriel, fala um pouco de você e da sua vertical, né? A minha vertical. Meu nome é Gabriel Pastore, eu estou na Versa desde o início. Adoro ter trazido junto com a gente esse legado do Instituto. E a minha vertical de trabalho são os cursos experiência, não? São os Versa Experience, que são os cursos que a gente constrói na tentativa de unir o aprendizado de uma técnica ou de uma modalidade de um tratamento de uma patologia, associado de forma multidisciplinar, às vezes multiprofissional, com a oportunidade de interatividade muito presente naqueles eventos. Nesses eventos a gente pouquíssimas vezes tem aula teórica, a enorme maioria do tempo cognitivo é aproveitado através de discussão de casos clínicos. A gente fundamenta todo o aprendizado na discussão de casos e no desenvolvimento de novas habilidades. Então, realmente, o Versa Experience é algo mais mesmo. As locações são sempre lugares onde os colegas que vão para os eventos ficam imersos naquele grupo. Então, o grupo tem a oportunidade de trocar, de interagir, de voltar daqueles dias com um network acrescido, com novos contatos e trocando mais pacientes, e fundamentalmente o paciente na ponta da linha é super beneficiado. E você, Maurício? Eu atualmente sou responsável pelos HIPs, né? High Impact Programs, que são cursos de curtíssima duração, 1 ou 2 dias, mas muito intensos, focados numa técnica específica, para que você aprenda realmente e discuta com quem entende aí do assunto, né? Num período pequeno, mas cursos para poucas pessoas, onde haja interatividade, que você possa sentar e perguntar para o seu professor, para que realmente não seja aquele formato como a gente aprendeu na faculdade, muitas vezes, né? Coisa de 20 anos, 30 anos atrás, de você ficar sentado assistindo a aula meio dormindo. Né? Meu nome é Matheus, eu sou médico ortopedista, especialista em mão, também sou médico do esporte e eu estou cuidando da Vertical Master, que são as pós-graduações, tanto na área de medicina quanto na área de reabilitação, que é fisioterapia, terapia ocupacional, para educadores físicos, todo mundo que está envolvido com o aparelho musculoesquelético. Sabia que eu entrei no Vita pelo Instituto? Na verdade não era Instituto ainda, né? Mas um dia eu estava lá no HC, o Mauro falou, olha, vamos lá na Capote Valente, o pessoal faz um atendimento para atletas, se quiser pode ir lá. Culpado foi o Mauro, então. Pode ir lá assistir, e é bem legal. E não sei se você lembra, Mauro, a gente ia... Putz, não lembro. A gente ia... Era o dia da reunião, era de reunião lá do IAT, a gente saía da reunião e ia para lá e ia aprender exame físico. Era uma sexta de manhã, né? Ou quarta de manhã? Era uma sexta, não é? Então, eu sei que coincidia com o final da reunião lá do IAT, aí a gente ia lá e ia aprender a ver o... Aí todo mundo aí ficava umas 2, 3 salas, cada um atendia numa sala, ia tocando os casos e todo mundo ia entrando nas salas e vendo atendimento que tinham várias especialidades diferentes. E aí você ia aprendendo um pouco com cada um que fazia a sua área, né? Então o cara ia lá, examinava o joelho, examinava o ombro. Mas tinha a pegada do atleta já. Sim, não, já era a mesma coisa. Atletas de alto rendimento, às vezes alto rendimento carente, às vezes o cara que tinha mesmo recurso, patrocinador e tal, mas não tinha um atendimento voltado para o alto rendimento, entendeu? Uma coisa também, a gente acha que o atleta, mesmo um atleta bem sucedido, dependendo do esporte que ele pratica, não tem uma estrutura por trás, né? Diferente no futebol, de outras especialidades, outras modalidades que tem uma estrutura toda montada. Quantos atletas olímpicos que vocês atenderam ao longo dos anos, nós atendemos, tinham praticamente nenhuma estrutura por trás, o cara era medalhista olímpico. Então a gente ia lá para ver assim, o exame, e todo mundo atendia junto. Na mesma hora, as várias especialidades. Legal. Então ia lá para ver o exame físico, o cabrete examinando o quadril, costopia examinando o ombro. Legal. E aí, à medida que foi crescendo, o espaço não comportava. E aí começou a dividir. Poxa, tinha só o atendimento, a gente chamava de VitaCare, né? Só o do joelho, só o do ombro. Aí dividiu em dias separados. Dividiu em dias separados. Isso é chato porque a gente deixava de aprender com os outros, né? Entendi. Mas não tinha jeito. Aí começou a ser um negócio mais focado. E aí também essa maneira começou a multiplicar, né? O número de atendimentos. E esse atendimento, que era um atendimento voluntário, ele se organizou
numa ONG, que era no antigo VitaCare. Então, inicialmente era só um horário de atendimento e a gente ia lá. Eu por exemplo, eu fui lá para aprender, depois no final passei a integrar o corpo clínico, passei a atender também esses atletas, né? E esse atendimento se organizou, né? Teve organização tanto na seleção dos atletas, na divisão das especialidades, quanto utilizar esse treinamento para formar novas pessoas. Sim. Então, de certa forma, eu considero que de uma maneira informal, eu tive uma parte da minha formação lá dentro. Com também. certeza, com certeza. Não, sem dúvida, porque a gente não tem na nossa formação, a oportunidade de atender atletas desse nível, né? Desse patamar do alto rendimento. E aí a pesquisa, utilizando esses dados, foi uma consequência. O ensino, outra consequência. A saúde no Brasil caminha assim, né? A gente tem o cacoete, né? Tá no nosso DNA fazer assistência, promover assistência, mas usar essa assistência para gerar dados, para produzir ciência, publicar artigos, acaba levando ao treinamento de novos colegas. Isso faz parte do nosso treinamento no dia a dia, né? Legal ter conseguido replicar isso no Vita desde o início, assim. Eu tenho certeza que o Instituto teve esse valor, esse pilar de ser um ponto de união de todos nós, assim, desde o início, né? E eu mesmo não sendo ortopedista, me sentia incluído ou pertencente desse processo, porque consegui espaço para cuidar das pessoas, cuidei de vários atletas também. Então foi muito legal esse processo todo, e transformar a assistência em ensino e pesquisa foi sensacional. E as parcerias, né? A gente então ia atrás de um laboratório que cedia X exames de imagem gratuito todo mês. Um hospital que, olha, vocês podem operar aqui 5 casos que a gente deixa vocês operarem gratuito por mês, em horários, claro, não nobres, né? Uhum. Empresas de implantes, materiais ortopédicos, que também falavam, olha, você pode 5 kits de ligamento de joelho, vocês podem usar todo mês. Mais adiante, as instituições parceiras, né? A gente atendeu o Balé de Paraisópolis, atendeu o rugby. A confederação de beisebol. De beisebol, A gente atendeu várias entidades parceiras que se beneficiaram disso. Temos até hoje, né? O Instituto ainda tem lei de incentivo ao esporte, que consegue fomento para ajudar tanto no cuidado dos atletas quanto no desenvolvimento de novos protocolos. Meninas em campo, correr para viver, né? E aí isso mostra assim, o tamanho do esporte no Brasil, né? O quanto a gente pôde contribuir. Tem aquela conta que eu vi todos os Jogos Olímpicos eu faço. No final eu vejo o nome dos atletas, dos medalhistas, e aí eu procuro no prontuário ali, no arquivo ali, quem já passou, né? Pelo Instituto, quem já passou por nós aqui, pelo Vita. E a gente tem uma estatística muito boa, que metade dos atletas, em médias, 45, 50, 55% dos atletas medalhistas estão no prontuário. A gente tem prontuário também. E a maioria passou quando era anônimo ainda. Não, isso é só um ponto positivo, né? É um ponto só positivo, porque a gente sempre cuidou das pessoas absolutamente sem nenhum tipo de diferença, né? Todos os atletas de forma a acolher a todos, né? Sempre acolheu todos os atletas. E curiosamente nós 3 somos presidentes do Instituto Vita, né? Não sei se vocês tinham para pensar nisso. Já no momento os 3 somos presidentes do Instituto, né? Acho que na época do Mauro não era... Você era diretor do VitaCare? Que era... não me lembro como acho também. funciona. Agora, esses anônimos, imagina quantos desses anônimos de altíssimo nível o indivíduo tem uma lesão e que interrompe, ele nem consegue chegar lá, né? Porque assim, não tem, vai operar onde? Um SUS? Não tem um SUS, salvo exceções, se fazer uma cirurgia, né, com material, tudo do bom e do melhor, que o cara consegue depois a jornada de ter a fisioterapia e reabilitar e voltar a ter o nível que ele tinha, né? E dentro do protocolo que a gente tinha de devolver o paciente ao esporte de alto rendimento, né? Que isso também é super importante. Vocês aplicavam essa relação entre o paciente privado e o paciente do Instituto, nunca teve diferença. Os protocolos de atendimento eram os mesmos, né? Tanto do atendimento cirúrgico quanto da reabilitação. Pelo contrário, eu acho que os pacientes privados eram mais beneficiados de uma forma geral, porque essa relação sempre foi positiva para todos os lados, né? Vocês lembram de alguns números? Eu ia tentar lembrar isso aí, tem uns números. Eu acho que assim, de atendimentos foram mais ou menos uns 4.000. Quase 1.000 cirurgias a gente realizou nesse período todo aí.
É um número muito grande, né? Bastante gente. E desde o começo, né, várias iniciativas de educação também, né? Lembra, Mauro, a gente, em 2008, que teve aquela primeira pós de física esportiva, a gente teve uma pós-graduação, a gente foi atrás de certificação lá, hoje tem um monte de gente famosa aí, né? Com sucesso profissional ali que Passou com a gente. Passou com a gente E atrás. a gente, não sei se vocês sabem esse número, a gente treinou com os nossos programas de fellowship mais de 100 médicos. É muita gente. Eu acho que era um modelo que a gente foi aluno fora do Brasil, a grande maioria de nós teve a oportunidade de em algum momento ir para fora e estudar, fazer um fellow fora. Provavelmente, eu não tenho certeza, também não é uma competição, mas a gente deve ter sido dos pioneiros a ser um centro de formação de fellows no Brasil, na nossa área com certeza, e ter formado mais de 100 colegas que multiplicam nossa filosofia de trabalho no mundo inteiro é sensacional. A gente tem fellow que já foi fellow nosso que é professor em Harvard, a gente tem fellow nosso que tá em qualquer lugar do mundo, deve ter alguém lá ajudando a multiplicar a filosofia de trabalho. Muito legal. O ensino multiplica isso, né? Muitos de nós mesmos que trabalham hoje com a gente, eles foram ensinados através dessa ONG e era um atrativo para vir para a ONG também atender, ver esses famosos também que a gente é de alto desempenho e iam aprendendo com isso. Sim. O ensino tem essa capacidade de multiplicar. Outro dia eu mesmo mandei uma mensagem para um médico que eu estagiei na Holanda, estava assistindo a Olimpíada, últimos Jogos Olímpicos, aí uma paciente que eu operei foi medalha de ouro. Aí eu mandei para ele, falei assim, essa aí eu operei com a técnica que você me ensinou. E olha como a gente consegue multiplicar, né? E hoje a gente ensina e vai multiplicando, né? Essa comparação eu sempre faço com a Fórmula 1 e a indústria automobilística, né? A inovação vem na Fórmula 1. É um momento em que tem que performar e muitas vezes você tem que arriscar. Lá com o atleta de elite, muitas vezes era isso. Ou é isso ou abandonar. E aí, todo aquele, assim como todas as inovações, depois de alguns anos a gente vê no carro de passeio, né? Todas essas inovações viram benefício depois para os nossos pacientes. E aí chega uma hora que eu acho que o ponto de virada foi justamente quando a gente, pelo menos eu, né? Quando eu percebi que a gente precisava mudar alguma coisa para poder escalar essa nossa capacidade de educação, né? O momento do país exige isso. Acho que as profissões voltadas à saúde, elas têm se multiplicado, tem um número grande de pessoas hoje buscando oportunidades de aprendizado. O método de aprendizado tem que ser diferente, tem que ser novo, né? A forma como a gente aprendia talvez não seja a forma como as gerações querem aprender. E aí esse ponto de virada é interessante também, né? Da gente continuar motivados juntos, empreendendo numa área nova. Acho que foi legal. Com toda essa história aí do Instituto, tripé, ensino, pesquisa e assistência. E aí o objetivo agora é profissionalizar e fazer, não só profissionalizar, vai fazer algo, como você falou, disruptivo, algo mais realmente que a pessoa saia com uma experiência de ter aprendido, não ficar sentado ali só assistindo a aula teórica. Criamos a Versa. E por que Versa? Acho que a Versa representa esse nosso desejo de construir as coisas de forma dinâmica, disruptiva, inovadora, com foco, com energia, mas que seja alguma coisa que traga experiência para as pessoas. Então, acho que a Versa, ela une tudo. Como é que eu, por exemplo, Gabriel Pastor, ia pegar um modelo de negócio que eu achava que era interessante, que era um curso associado à experiência, que era o que a gente tinha perdido lá dos anos 90, com a correria do trabalho, etc. Eu não só podia fazer isso dentro da Versa, nenhuma outra instituição tinha essa visão de acolher essa ideia de treinamento que une a experiência de um momento, de um grupo de pessoas à educação de uma técnica específica propriamente dita. Então acho que trazer isso para dentro de um grupo como o nosso, que tem sinergia, que se entende, que tem entrosamento, colocar isso dentro de uma empresa que constrói processos, como o Matheus falou, profissionaliza a educação, como você sugeriu. A Versa foi a casa para acolher essa minha ideia de criar os Versa Experience e acho que tem sido um sucesso, né? A gente teve aí 3 edições, todas lotadas, todos os feedbacks super positivos. E eu não me vejo nos próximos anos construindo nada que não tenha associação da boa experiência daquele momento, da interatividade, da conectividade com o ensino de uma técnica nova. E eu só consigo fazer isso na Versa. Já para mim, o que me atraiu foi a linha da pós-graduação. A gente já estava trabalhando, né, com pós-graduação há algum tempo, formando pessoas numa área de conhecimento totalmente diferente, né, numa jornada, né, ao longo de
de um período mais longo, mas capacitando ela para depois, né, poder prestar uma prova de título, né, acrescentar uma nova especialidade na sua carreira, né, guardados os ritos, né, os processos para fazer isso, e ver a oportunidade da gente poder fazer isso não com uma, mas com mais de uma, né, não poder só contribuir com uma formação, mas com outros nichos de formação que o mundo precisa, né, que as pessoas precisam. E isso acabou atraindo, né? Atraindo pessoas que já tinham trabalhado com pós-graduação antes, já tinham trabalhado com formação de novos profissionais e se atraíram para fazer isso junto com a gente. Não, no caso dos programas de pós-graduação, dos nossos cursos Master, o que é mais legal é que você já conseguiu implementar isso, né? Como você estava falando. Além da pós-graduação de medicina esportiva, a terapia ocupacional é um puta sucesso, né? Tem super bem, quer dizer, o modelo que a gente acredita para executar o curso, a gente já testou, já replicou e já vem sendo bem sucedido. É muito legal mesmo. E agora, porém, tem fazer uma pós-graduação, não é todo mundo que está em determinado desenvolvimento de carreira que tem um ano para você parar, né, muitas vezes, e ter aquele tempo, né, para você. Então, os cursos de curta duração, uma experiência imersiva em pouco tempo, muitas vezes são viáveis para um profissional que aprendeu uma técnica determinada Sim. num período pequeno, com professores que têm bastante experiência, né? Isso torna-se viável também. Então, o indivíduo ele pode consumir diversos modelos aí de cursos, claro, sempre com o princípio dele aprender de fato, né? Eu acho que uma outra coisa que é bacana também é essa oferta de produtos diferentes faz com que o colega que venha para a Versa para se educar possa nos revisitar em vários momentos da carreira, né? Criando uma jornada dele junto conosco, onde ele pode fazer uma pós-graduação, pode desenvolver habilidade para fazer uma técnica, pode construir uma conectividade e gerar uma experiência diferente. Mas algumas coisas não se encaixam em nada disso, né? E aí a gente criou um produto novo agora, que é o Shift, né, que é uma mudança radical aí para cima, buscando novas alternativas, né? E eu acho que isso é muito legal também, porque, sinceramente, eu não vejo mais a gente só educando na área da saúde de forma assim, ortodoxa, tradicional. Vamos ensinar a técnica X. O cara vem, aprende isso e sabe que a gente vai conseguir fazer. A gente tem essa expertise. Mas o colega precisa de mais, ele precisa de outras oportunidades, ele precisa ter a oportunidade de criar novas habilidades. E é isso que eu acho legal, essa mudança, né, esse shift, essa mudança para frente de construir uma habilidade nova, como gestão, como liderança, como outras áreas do conhecimento. Eu acho que isso vai ser sensacional. Ô Mauro, o que você acha que o aluno sente de diferente quando ele entra nesse ecossistema da Versa, ele participa das nossas atividades? Por que ele acha que ele sente que está num ambiente diferente? O nosso objetivo é que ele saia com a sensação de dever cumprido, que realmente aprendeu. Para isso, né, a gente tem que ter um time aí de profissionais reconhecidos nacionalmente, internacionalmente, e se em determinada tema a gente precisa trazer alguém de fora para ensinar a gente, né? Porque a gente ensina, mas a gente está sempre aprendendo. Né? Esse talvez seja... Perguntou antes do que é legal, né, disso tudo. Para mim é que quando você monta uma aula, quando você ensina, é a hora que você mais aprende, né? Então a gente não quer ensinar também, a gente quer... Também é bom pra gente, porque no fundo é a hora que você tá aprendendo de verdade, né? Eu brinco que se a gente não tiver com chakras abertos para aprender, você não consegue ensinar. Você cria um bloqueio ali intransponível, que se você não tiver absolutamente disposto a aprender, você é incapaz de ensinar. Eu acho que nos cursos que eu participo da gente, todos eles, o que eu vejo assim é que a gente estimula o protagonismo, sabe? A gente quer que o participante, lembrando que a gente já não trata o cara como aluno, trata o colega como participante, como um de nós. E o fato de a gente estimular muito as discussões de casos clínicos traz o protagonismo à tona, traz aquele... Porque todo mundo que milita na nossa área, que trabalha na área médica, na área de saúde, tem um certo protagonismo, né? Ele tem que ser a pessoa que toma decisões, que define diagnósticos, sugere planos de tratamento. Isso, eu acho que no ensino tem que se valorizar. O colega trazer um caso clínico dele, apresentar para uma plateia, às vezes com um gringo, com um professor de fora, super
conhecido ou competente naquela área, ele apresentar um caso dele, acho que isso é estimular, sem dúvida nenhuma, o protagonismo, a liderança, né? E não ficar ali só tentando absorver conteúdo de uma aula expositiva que é muito pouco competente. Eu acho que nas nossas próximas conversas aí, que devem ter aí, né, no futuro aí breve, a gente certamente vai apresentar outras pessoas, outros profissionais que estão junto com a gente nessa empreitada e que realmente vão fazer toda a diferença aí nessa cultura aí que a gente quer implementar. Né, pessoas de bastante renome que vão multiplicar nossos cursos e o ensino da Versa. Exatamente. Lá na Versa a gente tem essa cultura, né, de caminhar sempre juntos. Os professores acessíveis, professores dando a oportunidade do aluno de não só aprender a parte técnica, mas aprender também os seus valores, aprender um pouco da sua cultura e dar a oportunidade, né, de visitar e de ter essa parte prática que muitas vezes a gente não encontra, né? Você é cansado de ver aí no meio cursos teóricos de pessoas que fazem resumo de livro ali na aula, enquanto aqui a gente tem essa premissa, né, de aprender com quem faz na vida real, né, no dia a dia. E essas pessoas não são estrelas inacessíveis ali, são pessoas que estão próximas, são pessoas que você consegue conversar, com inúmeros exemplos lá de ex-alunos que seguiram alguns professores e hoje estão tendo várias oportunidades no mercado. A ideia foi manter o mesmo espírito, manter os meus valores, manter todos esses 25 anos de conhecimento, né, de experiência, uma nova marca, né? Acho que na verdade a gente percebeu que a gente precisaria, como a gente sempre tentou fazer tudo do bom e do melhor, mais bem feito possível, operado, atender o melhor jeito possível, a gente também percebeu que a gente precisaria ter uma estrutura profissional muito bem feita para poder ensinar da melhor maneira possível. E aí daí surgiu a ideia de profissionalizar o ensino. Né? Sim. E com certeza absoluta, não é uma surpresa, talvez seja surpresa para os outros, mas para nós acho que não. Como o ensino se tornou esse link que une a todos nós, né? Mas não é surpresa, porque lá no passado, vocês acabaram há poucos minutos atrás me contando aqui, o quanto era essa possibilidade de aprendizado e de troca que levou vocês pro Vita, lá no comecinho, né? E que agora juntou a gente numa empresa nova. Acho que esse grupo todo que tem essa relação de capacidade de trocar experiência, de ensinar e de aprender, numa empresa nova focada em educação. Isso é muito legal, né? Essa é a verdade, né? Com uma governança, com uma estrutura, com a possibilidade de processos, né? Toda a possibilidade de poder repetir, né, e melhorar cada vez mais aquele evento. A gente fez eventos maravilhosos, né, eventos incríveis que alguns deles foram únicos. E agora a gente tem a possibilidade de pegar todo esse conhecimento e fazer, repetir ele ano a ano, repetir ele periodicamente, fazer cada vez melhor. Mas o que te encanta mais nessa oportunidade que a gente tem de criar uma empresa de educação? O que motiva vocês a fazer isso? Acho que é devolver, né? Tudo que a gente aprendeu e quebrou a cabeça ali para aprender, porque agora você não devolver e ensinar e multiplicar, né? Eu acho que isso talvez seja um fator interessante, né? Pô, a gente já quebrou tanto a cabeça, aprender técnicas novas, ali ficar horas para aprender, e as novas gerações, os novos é que tem que fazer mais do que a gente não... Vai ficando velho, não tem a saúde de ficar o dia inteiro operando. Os outros é que tem que agora começar a multiplicar. Né? Mas você sabe que eu acho que o nosso inconformismo de não fazer nada mediano, nada dentro de uma normalidade... Vocês, juntos a gente construiu uma empresa, tanto a ONG, né, tanto o Instituto, quanto o Vita, que tinha padrões completamente diferentes para a média na época. E agora ter a chance de construir uma empresa de educação que se propõe a ser absolutamente diferente, inovadora, disruptiva, versátil e que traga para a maioria dos nossos colegas uma oportunidade de aprender de uma forma nova, é muito legal, né? Eu jamais participaria, eu acho que nenhum de nós faria alguma coisa se fosse mais do mesmo. Assim. Métodos novos, não aquele, como a gente aprendeu muito, aquela aula de você sentar e ficar ouvindo, né, o dia inteiro ali, cansar. É uma coisa mais participativa, que
De maneira que você realmente possa sair de um evento, um curso que a gente organiza, com aquela sensação de, puxa, fez diferença na minha prática, né? Aprendi. E criar produtos que têm pedagogicamente estímulos em outras áreas, em outras profissões, inclusive, né? A gente hoje ensina técnicas cirúrgicas e procedimentos médicos com base em métodos de aprendizagem que não são necessariamente focados na medicina, que tem na capacidade de aprendizagem e troca e ensinar e aprender como pilar do que a gente faz. Não necessariamente aquela coisa estanque do treinamento simples que a gente vê em outras atividades por aí. Está sendo muito legal, muito divertido mesmo. Tem muita gratidão aí nessa toda essa jornada, a instituição, as pessoas, né? Eu com certeza não estaria onde eu tô se há anos atrás eu não tivesse a curiosidade de ter ido lá aprender naquele ambulatório. Com certeza. Então, acho que a gente tem a obrigação de compartilhar tudo isso e dar chance para outras pessoas, de repente, de terem esse empurrãozinho ali, essa iniciativa para conseguir chegar num lugar além do que conseguiria sem essa ajuda. Essa gratidão, para mim, é fazer alguma coisa nova, sem negligenciar o legado que a gente traz ao longo da vida inteira, é demais, né? Isso é muito bacana, assim, acho que fazer alguma coisa nova e poder trazer junto todo o legado que a gente tem da época do Vita, do Instituto, para um privilégio. Vocês acham que esse novo empreendimento aí nosso agora, isso vai ficar só no nicho nosso de ortopedia, reabilitação, ou que isso vai se multiplicar, do mesmo jeito que a gente fala que o ensino multiplica, a gente multiplicar áreas de ensino também, e para outras áreas de atuação? Acho que a gente nem pode ficar só preso nisso, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, hoje não se pensa em medicina sem se falar em gestão, sem falar em inteligência artificial, sem falar em liderança, sem falar em como conduzir um time, uma equipe, né? Fora as outras áreas da medicina que a gente tem relações profundas com colegas de outras especialidades, por que não expandir para diversas áreas? Acho que a gente tem obrigação até de criar essa oportunidade para outras áreas além do músculo esquelético. Acho que uma grande lição que a gente teve atendendo os atletas foi a medicina esportiva. A medicina esportiva tem uma característica de ser multidisciplinar. Sim. Né? E uma conexão, né? de falar com toda a equipe do atleta, outras profissões, né? O fisioterapeuta, treinador físico, nutricionista, terapeuta ocupacional, o manager, então para a parte administrativa, né? Para o manager, para o clube. Então, isso mostra que a gente não pode ficar focado só em uma especialidade. A gente tem que abrir para outras e aproveitar essa conexão, né, com as outras. Eu hoje acho que não existe mais medicina sem comunicação social, sem mídias sociais, sem essa interface da gente com o mundo, né? A gente tem que estar disponível para receber e fazer inputs e receber informação e interação das diversas áreas do conhecimento. Acho que a gente vai expandir para muito mais coisa. É isso aí. Vamos de frente.